Olá, começa agora o JBR News e hoje vamos trazer a fala que quebrou o silêncio ensurdecedor que falamos ontem. Rodolfo, o presidente falou, né? Falou pouquinho, mas ele falou de um jeito tão cheio de idas e vindas, né? Que esse pouquinho dá margem a um monte de interpretações, né? Foram menos de 3 minutos que viram quase 3 horas, porque o que teve de recado indireto ali naquele discurso foi muita coisa. Vamos começar explicando para quem está do outro lado, Rodolfo? Vamos lá. Por que a gente diz que dá margem a várias interpretações? Porque você tem coisas ditas ali pelo presidente que foram vistas como estímulo para um determinado lado, desestímulo para o outro, enfim. O presidente começa o discurso agradecendo 58 milhões de votos, né? Ao agradecer os 58 milhões de votos, qual é o primeiro recado que ele dá ali? Que houve eleição, ele foi votado, porém não foi vitorioso. Exatamente. Então ali admite-se, ele reconhece o processo, né? E o resultado do processo. Mas aí logo em seguida ele pega e diz que as reações que estavam acontecendo, as né, manifestações, pelo país, em né, especial dos caminhoneiros, eram reações legítimas por causa de injustiças. Injustiça leva ao quê? Poder judiciário. Agora que injustiças, né? Aí já o outro lado já pega e interpreta. Olha, ele está dizendo que a gente pode continuar protestando, só que de forma pacífica, porque qual é o outro recado que ele dá? O recado é que a esquerda é que faz, entre aspas, baderna. Eles são da ordem, e quem é da ordem não faz bagunça. Ou seja, ele divide o Brasil mais uma vez em direita e esquerda e diz, vocês que me apoiam são da direita. Então ele desestimula os movimentos violentos, então desestimula os bloqueios dos caminhoneiros nas estradas. Mas ele não desestimula movimentos pacíficos que já estão sendo convocados. Então é isso, quer dizer, por um lado ele vai o tempo inteiro aceitando de certa forma o resultado, mas dizendo, olha, vocês podem continuar reclamando dele nas ruas de forma pacífica. Então é esse negócio meio barro, meio tijolo. Essa frase sua é ótima. E tem outro ponto também, quando ele chega e fala, sempre me chamaram de antidemocrata, mas eu jogo nas 4 linhas da Constituição, a famosa frase, o que ele quer dizer? Eu estou assumindo sim que o processo eleitoral teve um vencedor e eu estou aceitando. Ele não fala do Lula, não faz menção à vitória, mas quando ele se diz não sou um antidemocrata, ele está falando o quê? Eu aceito o processo democrático. Exatamente, né? E, embora ele não faça esse reconhecimento explícito, né, à vitória do Lula, né? E aí, bom, ele termina de falar. Mas antes de terminar de falar, é importante a gente fazer um reconhecimento, afinal de contas, Rodolfo, o nosso conteúdo ontem trouxe grande parte do que aconteceu. Exatamente. A forma foi exatamente como nós dissemos que ia ser. Um pronunciamento oficial como presidente da República. Né? E mais do que isso, a fonte que nos sempre alimenta e que a gente tem vários que a gente conversa, mas ontem em especial foi uma fonte que acertou bem precisamente o que houve, ainda citou que ele se colocaria como líder de milhões de brasileiros e ele fez essa menção. E outra coisa, que ele tinha lideranças fortes no Congresso Nacional que trabalhariam agora com ele, e ele também fez essa citação. Portanto, eu acho que esse fechamento foi a concretização eu acho que assim, modéstia à parte, você que nos acompanha ontem estava bem informado. Estava bem informado. As coisas aconteceram mais ou menos da forma como a gente projetou aqui que ia acontecer. Mas antes do final, vamos lá, aquele momento finalístico que então, também teve recado. Né? Então aí, quer dizer, o que acontece? Ele não faz isso e ele sai muito rapidamente, fica aquele gosto de quero mais, as pessoas sem entender direito ali, tentando processar os recados, e aí então o Ciro Nogueira assume, ministro da Casa Civil, para dizer então que a transição começa oficialmente na quinta-feira. Nesta quinta-feira, dia 3 de novembro. Portanto, o processo está iniciado. E aí o Bolsonaro sai do Palácio do Planalto, vai ao Supremo Tribunal Federal e
para dizer, segundo os ministros, a frase final importante dessa história, que é: acabou. E aí a gente encerra com a frase inicial do Bolsonaro, quando ele chega para fazer o pronunciamento e finge que é uma conversa entre ele e o Ciro Nogueira. E fala, exatamente abrindo aspas, vocês vão sentir saudades da gente. Deixou um recado ali, né? Deixou um recado. E aí eu acho que é um pouco na linha, voltando ao que a gente já dizia... De Jair Bolsonaro. E voltando ao que a gente já dizia antes, que é o aceno que o Centrão faz para que o Bolsonaro fizesse, né, esse pronunciamento e fizesse esses gestos, é no sentido de que Bolsonaro passa a ser, com a votação que ele teve, né, somada, como nós dissemos ontem, aos mais de 30 milhões de pessoas que não votaram, não foram às urnas, não votaram em nenhum e nem outro, ele é o líder desse grupo que não apoia o governo. Então, é nesse sentido que ele pode deixar o pessoal com saudade. Porque essa frase que ela diz, quem vai sentir saudade que é o quê? Que a pessoa volte. Ele projeta a candidatura dele para 2026. Ou seja, foi um pronunciamento cheio de recados, Rodolfo Flávio. Cheio de recados. O que ele teve de curtinho, ele teve de entre linhas, né? E a gente aqui tem que terminar, porque realmente curta esse espaço, mas a gente leva a você todos os dias, inclusive nos feriados, o que acontece na capital federal do Brasil. Nós, imagem e credibilidade. Agradecemos a sua audiência. Muito obrigado, até amanhã. E agradecemos também o programa Pão na Chapa, da JKFM, o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília.